Irmãos, nós chegamos aqui no último trecho, aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos 6 ao 18, o último trecho aqui, então, desta carta de Paulo, desta segunda carta, quando, então, de forma tão maravilhosa, ele vem falando acerca da nossa esperança cristã. E naquilo que lhe é apropriado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo, então, nos orienta que a esperança cristã, a vinda de Jesus, um dia ele virá. Ela também tem aspectos práticos, o dia a dia, o hoje, como nós vivemos a nossa vida cristã agora, neste presente momento, enquanto aguardamos do céu a manifestação do Filho de Deus, que certamente virá. Como a palavra do Senhor nos deixa claro, Ele virá. Ele, então, em glória, voltará e buscará a sua igreja. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os irmãos acompanhem a partir do versículo 6, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a questão da vinda de Jesus é uma questão que já traz algumas dúvidas aos corações e mentes há muito tempo. Quando a gente lembra um pouquinho da história, encontramos em uma determinada época, ali na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, precisamente no ano de 1844, um irmão batista, um homem da igreja batista, chamado William Miller. E ele, então, estudando a Bíblia ali sozinho, chegou à conclusão, em alguns textos de Daniel, ele usava uma chave bíblica ali, uma concordância, e foi buscando ali alguns textos, e lhe veio à mente que Jesus Cristo voltaria à Terra precisamente no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844. Essa era a data, então, que ele deu ali para a volta de Jesus. E foi uma comoção. Muita gente, então, se preparou para isso. Ele conseguiu convencer muita gente de que, de fato, Jesus voltaria à Terra. Ele mostrava, olha aqui, está vendo o texto bíblico? Isso aqui mesmo, estas semanas de Daniel significam isto, eu já fiz as contas, elas estão exatas, será no dia 22 de outubro de 1844. E aquele momento ali, muitas pessoas subiram aos telhados, algumas se vestiram de branco, esperando, então,
a volta do Senhor Jesus. Muitos curiosos, o jornal noticiou este evento, mas o dia passou e Jesus Cristo não voltou. Bom, este homem, então, em vez de humildemente reconhecer o seu erro, ele disse que tinha feito alguns cálculos errados, mas marcou nova data e, novamente, Jesus Cristo não voltou. É interessante, meus irmãos, porque qualquer ensinamento da palavra de Deus que insiste em desobedecer alguma coisa acerca daquilo que Deus disse, está fadado ao fracasso. Jesus Cristo mesmo havia dito, olha, a respeito daquele dia e hora, o quê? Ninguém sabe. E o William Miller, então, o Guilherme Miller ali, dizia, não, eu sei qual será o dia do Senhor. Então, veja, quando Paulo escreve esta carta aqui, alguma dificuldade semelhante está acontecendo. Nós não temos informação se alguém se atreveu ali a marcar exatamente uma data, dando hora e dia e etc. Mas, certamente, alguns irmãos ali estavam espalhando entre a igreja que a volta do Senhor Jesus estava às portas, prestes a acontecer. E isso causou, então, muito problema, muita dificuldade, e alguns irmãos, então, levaram isso ao extremo. E veja que o apóstolo Paulo fala que não era a igreja toda, alguns irmãos ali do meio da igreja, mas veja que basta apenas um, para trazer, então, incômodo a toda a igreja. E foi isso, então, que aconteceu aqui. E Paulo já tinha advertido esses fofoqueiros ociosos que eles deveriam trabalhar. Se você olhar ali 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, você encontra Paulo dizendo para eles assim, e a diligenciardes, ou seja, sejam zelosos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo já tinha, então, feito essa advertência ali na primeira carta. Depois ele aconselha os líderes da igreja a admoestar, ou seja, chamar a atenção dos insubmissos. Então veja, ele advertiu, agora ele manda os líderes admoestarem, chama esse pessoal, a atenção deles. E você encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Paulo dizendo, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, Paulo já tinha falado para a liderança ali fazer isto, admoestar esses irmãos aqui. Parece que essa turma, então, não se arrependeu, não mudou de atitude, e foi necessário, então, Paulo dedicar uma segunda carta para corrigir esse problema. E veja que a segunda carta, novamente, vai pontuar a questão da vinda do Senhor, de quais são os sinais, o que aconteceria antes, a manifestação do quê, e agora, então, Paulo conclui aqui essa carta falando o que está errado. O que está errado na conduta destes irmãos? Afinal de contas, não é bom esperar a vinda de Cristo? Não é saudável a gente ter desejo, então, que Jesus Cristo um dia volte, busque a sua igreja? A questão não era esta. O que estava errado ali era que alguns membros da igreja, então, começaram a interpretar incorretamente os ensinamentos de Paulo acerca desse assunto. A tal ponto que eles deixaram de trabalhar e começaram a viver a vida às custas dos outros e da generosidade da igreja. Começaram, então, a contar com os donativos da igreja, em vez de trabalharem. E esse foi aqui o grande problema, a permanência da ociosidade, enquanto outros irmãos trabalhavam, e tinha que trabalhar por dois agora, porque alguém tinha que sustentar esses irmãos. Veja que talvez a gente pense assim, mas acha que é obrigação da igreja cuidar destes, mas, irmãos, percebam, eu quero que você se imagine um pouquinho, no contexto desses irmãos lá de Tessalônica, uma igreja, então, que está começando num ambiente muito pagão, muito ímpio. Quando, então, imagina o abandono de um membro da igreja,
alguém podia dizer, mas vocês não pregam que a família, eles são irmãos em Cristo e está deixando você nesta situação? Então, veja que a igreja se sentia meio que pressionada a ter que cuidar destes, mesmo nesta situação. Percebam, irmãos, aqui, que esse grupo de cristãos estivesse ligado aqui, de alguma forma, a uma conversa que saiu no meio da igreja. Se você pegar aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ver o versículo 2, saiu uma conversa no meio da igreja. Um diz que me diz, o que a gente costuma dizer de uma fofoca, né? Então, esses irmãos, esse grupo de cristãos, de irmãos preguiçosos, eles tiveram origem aqui no capítulo 2, versículo 2, quando diz assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Então, veja, a igreja estava sendo perturbada, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, esses irmãos falam, não, é que o fulano teve uma revelação, é que o outro teve isto, o ensinamento deste. Chegou, inclusive, uma carta de Paulo, e dizendo acerca disso, tanto é que Paulo termina 2 Tessalonicenses, dizendo assim, olha só que interessante, a saudação, lá no versículo 17 do capítulo 3, a saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, é assim que eu assino. Paulo está deixando claro, esse negócio que estão dizendo que uma carta, uma epístola, como se procedesse de mim, está correndo aí, é mentira. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. É fofoqueiros, são os fofoqueiros, os preguiçosos. Então, Paulo esperava aqui, irmãos, que a igreja toda trabalhasse em conjunto para resolver esse problema. Os irmãos se admoestando, dizendo, olha, para com isso, vai trabalhar, coma seu próprio pão. Lembra do que Paulo disse? Então, ele esperava que a igreja resolvesse, a igreja lidasse com amor, lidasse com firmeza e procurasse levar esses irmãos a obedecer à palavra de Deus. Esses irmãos que, enquanto as mãos estavam ociosas, a língua estava bem ocupada. Enquanto as mãos não faziam nada, a língua estava ativa. Então, Paulo aqui apresenta alguns motivos para que os cristãos exortassem a estes para deixarem essa prática, esse pecado, e começar a ganhar o seu próprio pão. Então, Paulo diz primeiro, olha, isto é uma exortação da palavra de Deus. É a Bíblia que está dizendo, trabalhem, vivam vidas honestas e trabalhadoras enquanto esperam pelo Senhor. Irmãos, no texto aqui, no versículo 6 do capítulo 3, a Bíblia diz assim, nós vos ordenamos. Como a gente já falou lá na semana passada, Paulo tinha uma autoridade apostólica. Então, ele podia fazer isso. Ele, em vários momentos aqui, ele fez isso. Né? E ele fala, olha, eu ordeno a vocês, em nome de Jesus, que façam isto. E ele tinha essa autoridade de ordenar. E ele exorta, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebesse. Vocês sabem o que fazer. Vocês têm a palavra. Vocês têm a exortação dos apóstolos, dos homens, então, que foram imbuídos da autoridade de trazer a vocês aquilo que Deus quer, ordena que se faça. Então, Paulo fala, olha, exortem-os pela palavra de Deus, lembre-os do que foi ensinado, lembre-os de quando eu estava com vocês,
Eu ensinei acerca disso. Eu falei a este respeito. Lembre-os disto. E não para que eles fiquem ouvindo, então, os últimos rumores, as últimas notícias, as últimas fofocas, e saindo de um lado para o outro, fazendo este tipo de comentários aqui. Então, veja, Paulo coloca aqui uma questão interessante. Ele fala que esses irmãos andavam desordenadamente. Ele fala isso no final do versículo 6, que ande desordenadamente. E depois, no versículo 7, ele vai dizer, olha, nós nunca nos portamos desordenadamente. Eles estão andando desordenadamente. Nós nunca nos portamos desordenadamente. E Paulo está lembrando aqui de uma composição militar. Como a gente já viu, Paulo se utilizou, né, nessa carta da imagem da questão olímpica, do corredor, da pessoa, então, que corre para conquistar um troféu. Nós estamos aí na época das Olimpíadas, né? Então, Paulo, lá atrás, já fez alguma referência a isto, lá na Grécia. Então, veja que aqui ele está usando agora uma imagem do militarismo. Os soldados, então, devem andar em formação, ordenadamente. Quando você vê uma formação militar, e Paulo estava pensando naqueles soldados romanos, que eram bem alinhados, eles faziam, então, toda aquela formação alinhada, e se algum soldado, então, naquela formação de guerra, estava desalinhado, ou seja, marchando de alguma forma fora da ordenação, ele comprometia toda a tropa. Então, Paulo está usando esta imagem, dizendo, olha, meus irmãos, nós somos bons soldados de Cristo. Nós somos bons soldados de Cristo. Nós somos o exército de Cristo. Ele é o nosso general. Agora, um soldado que marcha desordenadamente, que está fora do alinhamento, ele compromete toda a estrutura da tropa. Então, ele vai dizer, olha, notem esse irmão. Irmãos, então, que estão andando desordenadamente, e não segundo a tradição de nós recebesses. Bom, é claro que o que nós precisamos pensar aqui é que o que Paulo está falando aqui são casos individuais. Não pensemos nós que é toda a igreja, todo mundo, não. Alguns irmãos ali estavam causando, então, esse tipo de situação. E a congregação, então, estava lidando ali com pessoas desordenadas. E que desordem era essa? Primeiro, vadiagem. É uma palavra forte, mas é o que está acontecendo aqui. Paulo fala no versículo 11 o seguinte, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Então, o primeiro problema aqui, que Paulo fala da desordem, é que havia vadiagem, motivado, então a motivação parecia boa, motivado por uma questão teológica, uma questão doutrinária. Ah, Jesus vai voltar a qualquer momento. Bom, se ele vai voltar a qualquer momento, quer saber de uma coisa? Não faço mais nada. Não faço mais nada. Então, parecia um bom motivo para a vadiagem, mas Paulo fala que isto era desordem. Também fofocas. Isso aparece também aqui no texto, dizendo que esses irmãos, então, eles também estavam espalhando esse tipo de comentário. Se você observar lá o texto que já lemos, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, você vai ver, então, como a gente costuma dizer, né, a fofoca rolava solta no meio da igreja. É claro que isso era lá, não aqui, né? Aqui a gente está tranquilo. Nós não temos esse problema mais, já foi resolvido lá no primeiro século, né? Só que não, né? Nós podemos ter também no nosso meio. Outro problema aqui, esses irmãos estavam vadiando, esses irmãos estavam
fofocando, e esses irmãos estavam solicitando ser sustentado pela igreja. Quer dizer, eles estavam em desordem, e ainda a igreja tinha que sustentar. Veja aí o versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte, capítulo 3, versículo 12. A elas, porém, a essas pessoas que vivem desta forma, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, eles estavam comendo o pão da igreja, dos irmãos da igreja, e não o seu próprio pão. Veja aí 1 Tessalonicenses 5,16. Desculpa, 1 Timóteo 5,16. 1 Timóteo 5,16, Paulo trata de um problema ali também, só que desta vez era algumas viúvas, já em outra cidade, a cidade de Éfeso, algumas viúvas, e algumas viúvas queriam viver da igreja, mas Paulo vai dizer, olha, elas não podem. Por que elas não podem? Porque elas têm quem as sustente. E aí o versículo 16 diz assim, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fica sobrecarregada a igreja, para que a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, Paulo trata deste assunto, e ele está dizendo assim, olha, gente que pode fazer, gente que tem condições de fazer, que tem saúde para fazer, ficar sobrecarregando a igreja é desordem. Talvez uma coisa que a gente passa um tanto quanto desapercebido. Talvez a gente pense até que isso é um pecado menor, um problema menor no meio da igreja, mas a gente vê que Paulo não trata desta forma. Então ele vai dizer, esse tipo de gente é gente que anda em desordem. Desordem. Também, essa desordem tinha a ver com a intromissão. Versículo 11 do capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, diz o seguinte, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, a gente já viu isso, antes se intrometem na vida alheia. A intromissão aqui, provavelmente, o que Paulo está falando, é que eles estavam interferindo nos negócios da igreja que pertenciam aos oficiais da igreja. Assuntos da igreja que não era para eles meterem o bedelho, se intrometerem. Eram os oficiais, e essas pessoas, então, pegaram para si esta responsabilidade e estavam indo de casa em casa e se intrometendo na vida das pessoas, coisa esta que deveria estar sendo feita pelos oficiais da igreja. Então, veja, Paulo reconhece que tinha algumas pessoas que não tinham condições de trabalhar, talvez alguma deficiência física ou outra questão de responsabilidade com a família, não tinha como trabalhar, ele fala isso no versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer, então ele coloca essa questão, se alguém não quer trabalhar, não é que não pode, a questão aqui é que ela não quer trabalhar. Esta pessoa, então, deve ser exortada. Então, não se trata de capacidade, mas de disposição para o trabalho. Então, veja, Paulo fala, olha, exorte esse pessoal. Pega aquilo que vocês já aprenderam da palavra de Deus e fala com eles. Não resolveu? Ele vai dizer, então use o nosso exemplo. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 7, ele vai dizer, olha, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Lembra que essa equipe missionária, que chegou ali, então, em Tessalônica, cuidou da igreja, era Paulo,
Timóteo, Silvano, que foi a equipe missionária que evangelizou e cuidou da igreja ali de Tessalônica. Eles chegaram lá com um objetivo. A igreja, a cidade totalmente pagã, ímpia. Eles iam abrir uma igreja ali, um trabalho, não havia nada na igreja, na cidade. Então, uma das coisas que eles tiveram cuidado nós não vamos dar à igreja a responsabilidade do sustento dos missionários. Eles tiravam o sustento dos missionários de igrejas mais antigas, como, por exemplo, lá de Antioquia. Antioquia enviava os missionários, e outras igrejas, então, mais antigas, de vez em quando, mandavam ofertas para os missionários. E do nosso trabalho. E do nosso trabalho. Eles decidiram fazer assim. Certamente uma direção de Deus. Porque agora eles vão dizer o seguinte, olha, nós nunca comemos pão à custa de ninguém. De ninguém. Pelo contrário. Quando entre vocês, de noite e de dia, trabalhamos. Trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. E aí ele complementa com um ensinamento bíblico precioso. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então ele está dizendo à igreja, olha, se essas pessoas foram admoestadas, lembradas, então, do ensino que a gente deixou para vocês, não resolveu, agora usa o nosso exemplo, dizendo, olha, os missionários que trabalharam aqui entre nós, eles, então, nos ensinaram pelo exemplo também, não só pela palavra, que é preciso fazer assim, é bom testemunho da igreja. A igreja precisa zelar por isto. Não é só pregar que Jesus Cristo voltará, mas é viver de acordo com o que ela prega. Porque nós fizemos isso. Ele vai dizer, então, para a igreja aqui. Então, os missionários trabalhavam de dia e de noite, como ele vai dizer aqui, né? E por que eles faziam isso? Paulo coloca duas razões aqui. O versículo 8, ele vai dizer, a fim de não sermos um peso para ninguém. Então, eu creio que essa é uma das boas razões de trabalharmos, né? Os jovens que estão aqui, os adolescentes, talvez seja uma boa motivação para nós, essa motivação de Paulo, olha, nós trabalhamos, por quê? Porque é para a gente não ser pesado, para a gente não ser pesado, para ninguém. Esses dias eu vi uma imagenzinha, né, na internet, uma charge, de canguru. Sabe que a mãe canguru leva o filhotinho na bolsa, né? Então, ela cria lá o filhotinho dentro da bolsa dela. Mas, quando ele fica maiorzinho, ele tem que pular da bolsa e viver a vida dele, né? Aí, dois cangurus comentando, né, com a mãe canguru, já com a bengalinha, e o canguru enorme, dentro da bolsa dela ainda, mexendo no celular, né? Aí um falou para o outro, ele ainda não saiu de casa. Certamente está sendo um peso para a mãe, né? Então, veja, um bom motivo para a gente que é cristão, para os jovens, adolescentes, que são crentes, eu preciso entender que o trabalho é tão importante, porque, como o apóstolo nos diz aqui, a fim de não sermos um peso para ninguém. A segunda razão que ele coloca aqui, né, está no versículo 9, que vai dizer que é para que a gente ofereça um motivo para imitarem. Eu preciso oferecer um motivo para que outros imitem. Ele vai dizer assim, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos um exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então, essa é uma boa razão também. Eu, como cristão, jovem, adolescente, preciso entender que eu já sou exemplo para as próximas gerações que estão vindo, para as próximas pessoas, para que elas olhem para mim e possam me imitar. Se as pessoas fossem imitar o que você faz, como seria? Como seria? Então, veja,
a grande maioria dos irmãos ali fizeram o que Paulo havia falado, né? Se você abrir aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, capítulo 1, versículos 6 e 7, 1 Tessalonicenses, com efeito, vos tornastes imitadores nossos, então Paulo está falando, ó, vocês se tornaram imitadores nossos. Paulo está elogiando a igreja, elogiando, né? E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então ele está dizendo, olha, vocês mesmo cheio de problema, cheio de dificuldade em casa, no trabalho, mas mesmo assim, debaixo de muita tribulação e provação e dificuldade, vocês imitaram a gente. E ele está elogiando a igreja, né, acerca disso. De sorte, versículo 7, que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, Paulo está dizendo, olha, a maioria de vocês está fazendo isso, mas alguns não imitaram o que é bom. Preferiram, então, viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira, né? Então, Paulo vai trazer aqui essa questão dos irregulares, os tessalonicenses que estavam fora de ordem, irregulares aqui, não podia dizer assim, bom, ninguém nunca ensinou a gente isso. Isso é novidade para nós. O que você está falando aqui é uma exigência nova. A gente não sabia disso. Fizemos por ignorância. Não, porque Paulo já reiteradas vezes havia comunicado acerca disto, esse exemplo de devoção altruísta. Versículo 7, ele vai dizer assim, pois, capítulo 3, né, 2 Tessalonicenses, versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes, então vocês sabem, vocês estão cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Mas tinha os piedosos preguiçosos que não queriam trabalhar. E o pensamento deles era, a igreja deve prover a minha subsistência. Agora, irmãos, substitua a palavra igreja para os piedosos preguiçosos, dentro e fora da igreja. Os piedosos preguiçosos. Lá eles diziam, a igreja deve prover a minha subsistência. Talvez, na nossa era também, muitas vezes, essa é uma realidade. A igreja deve prover a minha subsistência. Substitui a palavra por o governo deve prover a minha subsistência. Ou qualquer outro órgão, e você vai encontrar os piedosos preguiçosos. Não aqueles que não podem, mas aqueles que não querem trabalhar. Veja que isto está muito mais próximos de nós do que a gente imagina. Pessoas, então, que têm mostrado a sua impiedade através disto. A sua impiedade, querendo, então, viver às custas de outros, mesmo podendo fazer. Podemos justificar o mundo é dos espertos, foi uma oportunidade que eu não tive como não abraçar, seja qualquer que seja a justificativa, nós estamos falando então de comportamentos ímpios, dos quais Paulo fala com todas as palavras, que é um viver desordenado das coisas de Deus. Veja, Paulo encoraja a igreja, então ele exorta os irmãos, fala, olha, exorta esses irmãos, lembra eles da palavra de Deus, lembra eles do nosso exemplo, mas agora ele traz uma palavra de encorajamento à igreja. Como eu falei, esses irmãos que estavam vivendo desordenadamente, eram poucos, era pouca gente. Então, a maioria da igreja era de gente que estava levando o evangelho a sério, entendendo sim que eu preciso estar com os olhos
esperando e aguardando a vinda de Jesus. Mas eu preciso viver aqui e dar o bom testemunho de Jesus Cristo enquanto estou aqui. E Paulo, então, vai encorajar a igreja, a partir do versículo 11, você vai encontrar ele falando sobre isso, né? E ele vai, pois de fato estamos informados de que entre vós, então não é todo mundo, é alguns entre eles, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, ou seja, agora ele se dirige ao restante da igreja, não vos canseis de fazer o bem. Existem dois possíveis significados do que Paulo quis dizer aqui. Eu acredito que os dois, eles têm coerência, estão em concordância do que Paulo quis dizer. Vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Porque ver tudo isso, pessoas se aproveitando, tentando tirar proveito de situações, querendo, como a gente fala, né, de mão beijada, as coisas, não quer se esforçar por nada, isso desanima alguns de fazer o bem. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então, alguns comentaristas, estudiosos aqui do texto, eles vão dizer, então, que Paulo está dizendo aos irmãos para que eles não fiquem chateados, aborrecidos, pela conduta lamentável aí de uns poucos preguiçosos. Não fique chateado com eles, não se sintam cansados de exercer a caridade, o amor, o cuidado para os que são realmente merecedores. Por causa de alguns, Paulo está dizendo, não faz com que todos sejam, então, paguem por isso. Então, não se cansem de fazer o bem. Outros vão dizer, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, não deixe que umas poucas pessoas que negligenciam os seus deveres impeçam de você fazer os seus. Então, alguns vão em outra direção, dizendo, não imite o exemplo de, já que eles não querem fazer nada, eu também não vou fazer nada. Então, alguns vão nessa direção, né? Alguns dizem, não se cansem de fazer o que é justo, o que é certo e o que é nobre. Eu creio que ambas as ideias estão coerentes aqui com o texto e nós temos muito que aprender com eles. A questão é, os crentes fiéis estavam cansados, desanimados da igreja, com a conduta desses crentes, e que se recusavam a fazer a sua parte. Então, Paulo cita o problema desses irmãos, desse grupo. Eles eram desordeiros, estavam fora de ordem, desobedeciam ordens, criavam confusão, dividiam a igreja, eram intrometidos, como a gente já viu, e eu quero que você novamente abra lá, 1 Timóteo, capítulo 5, agora o versículo 13, que é um problema semelhante, né, que aconteceu em outra igreja, na igreja de Éfeso, que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo trabalhava lá na cidade de Éfeso, e teve um problema lá também com aqui eram algumas irmãs que queriam aproveitar a sua viuvez, o fato de serem viúvas, para tirarem algum proveito. Então, Paulo faz uma orientação aqui, são problemas semelhantes. Capítulo 5, versículo 13, diz assim, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Então, afirma que esse tipo de pessoa, né, tanto lá em Tessalônica quanto em Éfeso, elas causam muita confusão. Muita confusão. É interessante, irmãos, que toda cultura tem uma frase interessante. Os romanos diziam o seguinte, quem não aprende a fazer coisa nenhuma, aprende a fazer o mal. É exatamente isso. Quem não aprende a fazer coisa nenhuma, aprende a fazer o mal. Isaac Watts, que era um pregador
inglês do século XVII, ele tem uma frase também que ficou muito famosa lá na Inglaterra, né? Ele escreveu o seguinte: Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Satanás sempre encontra um mal a ser feito por mãos desocupadas. Ficou à toa, Satanás vai dar um jeito de te dar alguma atividade. Os rabinos também tinham uma frase em relação a isso que dizia assim: aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Então, veja, até para nós pais, né, é uma lição preciosa. Aquele que não ensina o filho a trabalhar, o ensina a roubar. E nós, brasileiros, temos também o nosso ditado popular. Não é? Eu acho que todo mundo aqui sabe. Mente desocupada é o quê? É a oficina do diabo. Algumas versões, né, oficina de Satanás. Então, veja, todas elas têm razão. E todas elas refletem a verdade bíblica. Todas elas, de fato, trazem aqui o que Paulo está querendo falar aqui nesse texto, né? Então, Paulo fala, em vez de ficar andando de um lado para o outro, se intrometendo em coisas alheias, trabalhem tranquilamente, né? Como ele vai dizer aqui, tranquilamente, trabalho. No versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, esse é o conselho que Paulo vai dar aqui aos irmãos da igreja. Mas se os irmãos se recusassem a ouvir a exortação da palavra de Deus, ouvir o exemplo dos apóstolos, e não quisessem mudar, né, se recusassem a trabalhar, o que a igreja deveria fazer? Então, Paulo havia tomado o primeiro passo, né, lá em 1 Tessalonicenses 5,14, havia advertido sobre o seu erro, mas eles persistiram, ele escreveu uma segunda carta, mas eles persistiram, e agora, então, eles devem ser disciplinados. Disciplinados. Imagina, meus irmãos, se o conselho da igreja, os presbíteros que estão aqui, né, decidisse disciplinar por preguiça. Imagina? Oh, meu Deus, né? Então, mas Paulo decidiu. Ele falou, preguiçoso tem que ser disciplinado. Já exortou, já falou, já mostrou exemplo, e esses piedosos preguiçosos continuaram na sua conduta. Veja que a disciplina na palavra de Deus, ela vai falar, né, de algumas situações. Então, por exemplo, a Bíblia fala que é passível de disciplina pessoas que brigam entre si, os irmãos. Então, a Bíblia fala que isso tem que ser disciplinado. Erro doutrinário, também, a Bíblia fala que é passível de disciplina da igreja. O cristão que caiu em pecado, né, de alguma forma, o desordeiro, aquela pessoa que só causa confusão dentro da igreja, só causa confusão, já foi repreendido, mas ele continua, o desordeiro. Paulo fala dele lá em Tito, capítulo 3, né, do desordeiro, tem que ser disciplinado. Da imoralidade flagrante, daí Paulo dá um exemplo lá em 1 Coríntios 5, do rapaz na igreja que se deitou com a madrasta, um escândalo na cidade, né, de Corinto. E Paulo fala, mas vocês não disciplinaram ainda esse rapaz? Ele está aí no meio de vocês? E Paulo fala desse tipo de disciplina, e aqui ele fala da disciplina do preguiçoso, do cristão preguiçoso. Então, Paulo fala, olha, se ele não se arrepender, se corrigir, se ordenar, né, ele está vivendo desordenadamente. Se ele não se ordenar, então ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser disciplinado. O versículo 14 diz assim, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola,
Notai-o. E a palavra notai-o não é só aquela, estou de olho em você, viu? É chamar no conselho mesmo. Tá? É uma questão aqui mais oficial. Notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo está dizendo aqui que uma das coisas que faz a disciplina é que a pessoa, então, envergonhada, venha a se arrepender. O cristão, então, ele se arrepende por esse meio. É um instrumento, é uma ferramenta que Deus se utiliza para disciplinar os seus. Talvez seja estranho para nós, né, falar de disciplina da preguiça, mas é o que Paulo está trazendo aqui para nós. É claro, irmãos, não é só a preguiça que está em jogo aqui, né? A maledicência e uma série de outras questões aqui. Mas essa pessoa, então, deveria ser disciplinada. Veja que Paulo fala, notai-o, nem vos associeis com ele. Paulo não está dizendo para você cortar relacionamento social ou de amizade, mas ele está dizendo que a comunhão que nós devemos ter como irmãos em Cristo não pode ser oferecida dessa forma a esses irmãos. Não pode ser oferecida. O que Paulo está dizendo é, você não pode viver com ele como se nada estivesse acontecendo. Como se ele estivesse andando como você no caminho de Deus. Não, esse tipo de comunhão com ele não pode ter. Você deve estar com ele em comunhão, exortando, chamando a razão. Como Paulo sabia da nossa tendência, ele escreve no versículo 15, todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, o que Paulo está dizendo, e reconhecendo que era um irmão em Cristo, e que a tendência do nosso coração é sempre aos extremos, ou concordando como se nada tivesse acontecido, ou evitando e não querendo mais qualquer tipo de contato com ele. Paulo fala dizer, não o trate dessa forma, mas trate-o como irmão em Cristo Jesus. E realmente é isto, irmãos, é preciso paciência, amor e graça para ajudar o irmão caído. Às vezes a gente acha que problema é só adultério. Não. Há outros pecados que são tão prejudiciais à igreja quanto este. E aí, então, Paulo vai dizer que tudo isso só pode ser feito na capacitação do Senhor. Veja aí o versículo 16 em diante. Ele diz, olha, é Deus que vai capacitar a igreja. Ora, o Senhor da paz. Lembra, meus irmãos, que Deus é o Deus da paz. Ele é da paz. Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, ele está dizendo aqui, olha, se há problema na igreja, há problema no coração de alguém. O problema na igreja não nasce dos bancos, não nasce das paredes. O problema da igreja nasce no coração de alguém. E de que o coração de alguém não está em paz com Deus. E quando alguém não está em paz com Deus, ele como uma raiz de amargura, que vai dizer o autor de Hebreus, ela brota e contamina. E por isso que a paz é exigida, primeiro no coração desta pessoa, e depois se espalhando no meio da igreja. Então, nós não podemos deixar que a discórdia, a arrogância, o orgulho ou qualquer outra coisa nos contamine. E a gente desanime de fazer o que é certo, desanime de ajudar quem deve. Mas o que Paulo está dizendo é, o seu coração seja tomado de paz, para que você seja este agente de paz, deste coração que não está em paz. Ele não está em paz. Porque qualquer que seja o problema, ele começa exatamente no coração. Porque o Senhor, onde é o Cristo, Jesus está, a paz no coração. Se há conflito, é porque Cristo não está como Senhor naquele coração.
E, por fim, Paulo os lembra da graça de Deus. Veja aí. A saudação é de próprio punho. Aqui Paulo está, como a gente já falou, trazendo aqui o sinal da epístola, ele que está escrevendo de fato. Não é uma carta fake, como a gente fala aí, hoje em dia, mas é uma carta legítima, é ele que assina. E, no final, ele vai falar da paz, a graça de nosso Senhor, da graça, melhor dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E, nesse momento, gostaria que nós orássemos. Veja que é importante que a nossa vida seja alinhada, ordenada, segundo os mandamentos da palavra do Senhor. Aí eu pergunto para nós, nesta noite, será que a nossa vida está ordenada, alinhada com as coisas de Deus? Será que nós temos vivido, de fato, dentro dessa perspectiva, em querer conhecer e praticar a vontade de Deus em nossa vida? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus. E você que está aqui esta noite, talvez o Senhor Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Talvez você ainda não tenha feito um compromisso de fé, uma entrega sincera e plena ao Senhor Jesus. Talvez você ainda não tenha confessado ao Senhor que você é pecador e precisa dele. A boa notícia é que a mensagem da palavra de Deus diz que Cristo Jesus se entregou naquela cruz para salvar você, para que você pudesse ter vida, e vida eterna. E o dia que o Senhor Jesus voltar, e isto vai acontecer, você possa ser contado entre aqueles que estarão, então, aguardando, ansiosos, a vinda do Senhor Jesus, e ouvirá do Senhor aquela bendita palavra: vinde a mim, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E você poderá, então, desfrutar da eternidade com Cristo Jesus. Então, peço a você que nesta oração, você também peça ao Senhor que esta seja a realidade da sua vida, a certeza da sua alma. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos aqui reunidos, igreja do Senhor, um pouquinho do teu povo. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. Sei, Pai, que nenhuma capacidade humana é capaz de mover qualquer coração. Mas nós confiamos no Espírito do Senhor, que nos convence. E assim, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que nos ajude a viver, enquanto o Senhor não vem, de forma justa e piedosa no presente século, para que outros possam ver que o Senhor Jesus transforma vidas, e nós somos esta prova. Que o Senhor, Pai, também transforme corações que ainda não pertencem ao Senhor. Traga-os a fé, a salvação em Cristo Jesus. Manifeste-se a eles, Pai, e que eles venham a conhecer o grande amor do Senhor demonstrado naquela cruz. Seja conosco, Pai, nos dê uma semana de bênção na presença do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, e as decisões que precisaremos tomar dentro desta semana sejam decisões motivadas pelo Senhor. Fica conosco, nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse, irmãos, sobre nós que aqui estamos neste local e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.